Bom dia, queridos, tudo bem? Deixa eu só ver qual é o horário, 9h40. Nós temos aí 50 minutinhos de aula, não é isso? Hoje nós vamos estar estudando uma das cartas do apóstolo Paulo, na verdade, um trecho de apenas 5 versículos, tá? Para isso eu peço que os amados abram as suas escrituras no capítulo 2 da carta aos Colossenses. Colossenses, capítulo 2, nós leremos os versos 1 até o verso 5. Colossenses 2, do 1 ao 5, vai ser o nosso texto base de hoje. Lá na sala dos jovens, a qual eu também sou professor, nós estamos estudando essa carta. E alguns estudiosos vão dizer para nós que essa carta ela é a carta mais cristocêntrica que há em todas as cartas de Paulo. É claro que todas elas apontam para Cristo, mas Colossenses em especial, ela tem por objetivo levar Cristo como Senhor, Deus sobre todas as coisas para aquele povo. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso e nós vamos ver como que Paulo ele faz o seu ministério com aquelas pessoas, tá bom? Vamos ler o texto que diz o seguinte: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me em verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vamos orar? Mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós a Ti somos gratos pelo privilégio que temos de podermos ter livre acesso à Tua Palavra. Nós somos gratos porque o Senhor tem estado conosco, apesar das dificuldades, das aflições, o Senhor tem nos mantido vivos, ó Pai, e nós sabemos que isso tem um propósito. Neste momento nós Te clamamos por entendimento, para que o Senhor venha agir soberanamente em nossas vidas, que o Senhor me use como apenas um instrumento em Tuas mãos a propagar o Teu Evangelho, e que os meus irmãos que aqui se encontram possam, juntamente a mim, aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra e assim sairmos daqui de forma diferente da qual entramos. Que nós possamos anunciar as Tuas obras para este mundo e que sejamos, ó Pai, enquanto igreja e corpo Teu. Esteja conosco, capacite-nos, em nome de Jesus. Amém. Muito se fala hoje em dia sobre o sofrer pelo outro. É uma recomendação bíblica que você chore com os que chorem, que você se alegre com os que se alegram. E isso sempre foi algo muito complexo para mim, porque eu digo que a empatia não é um sentimento natural ao ser humano. Como seres caídos que somos, é muito difícil nós nos tornarmos empáticos. E eu sempre tive dificuldade em ser empático. Por exemplo, quando eu lidava com liderança, eu sempre lidei com liderança masculina. Então, no meu ambiente de esporte, o judô, quando eu estava na minha escola, quando eu estava na igreja, eu sempre consegui conciliar e liderar homens. E aí o Senhor me colocou em uma escola, na minha família tem uma escola, e eu tive que dirigir uma escola que só tinha professoras mulheres. E na minha gestão ali, todas as coordenadoras, a minha diretora, a parte administrativa da escola, toda ela era composta por mulheres. Então eu sentava na mesa e me via rodeado de meninas. E no primeiro momento foi muito complicado para mim, porque eu não conseguia entender alguns sentimentos. Então, por exemplo, a gente conversando e aí uma unha quebrava. Isso era um desespero, porque a unha quebrou. E eu, cara, é só uma unha, né? Geralmente nós homens não entendemos isso. Mas naquele momento era uma dor para aquela pessoa. Quando eu falava um pouquinho mais enfático sobre alguma questão,
Parecia que eu a tinha ofendido e não era o meu propósito, mas despertou esse sentimento. E eu comecei a entrar em crise comigo mesmo, porque eu não conseguia ser empático. Eu olhava e falava, por que você está sofrendo por isso? Isso é tão tranquilo e não deveria estar acontecendo isso na sua vida. Mas para aquela pessoa era um sofrimento. E qual que seria a minha função enquanto cristão? Sofrer junto com ela. Estar junto com ela passando pelo sofrimento. Não existe nenhum sofrimento, queridos, do outro que não deva ser observado, que não deva ser cuidado. Possa ser que para você pareça que é algo passageiro, algo muito mínimo, mas para o outro pode ser algo que o incomode, que você, enquanto cristão, enquanto irmão dele, precisa passar junto a ele, cuidando, exortando, o amando, da forma como o Senhor nos informa. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque existe uma diferença entre você sofrer com os que sofrem, mas você sofrer por aqueles que você ama. Exemplo, se o meu irmão fala que está passando por um momento de dificuldade, eu chego junto a ele, converso com ele, oro com ele, estou com ele, eu estou sofrendo junto com ele. Mas a partir do momento que eu me coloco em uma posição de sofrimento, por conta dele, muda um pouquinho o jogo. Nós vivemos em um mundo que o sentimento individualista tem tomado todos os corações. Já diria um grande pensador, primeiro eu, segundo eu, terceiro, eu. Ou quando ele se pergunta, que cara é esse que eu descrevo na música? E qual que é a resposta? Esse cara sou eu. É sempre voltado para nós. Eu tenho primazia da minha vida. Então são os meus propósitos, aquilo que são os meus sonhos, e isso independe do outro. Por isso que os jovens e os adolescentes hoje são aconselhados a fazerem o que querem da vida deles, sem ao menos se importar com os pais, porque os pais foram apenas aqueles que estiveram junto a eles em um momento da vida. Mas aqui e agora sou eu quem decido o que eu faço, sem me importar com o que a minha decisão vai influenciar no outro. Essa é a cultura na qual nós estamos inseridos. E nessa cultura é muito difícil eu me importar verdadeiramente com o outro. Nessa cultura é muito difícil eu simplesmente deixar de cumprir algo que eu quero em prol do outro. Por exemplo, amanhã, segunda-feira, eu tenho 3 matérias no seminário. Na terça-feira eu tenho que entregar um trabalho. Então toda a minha segunda vai ter como objetivo principal entregar o meu trabalho. É a minha prioridade amanhã. Vamos supor que um de vocês me liguem amanhã. E vocês me contem algo e falem, não, estou precisando de você aqui agora. Será que eu deixaria o meu objetivo do dia para auxiliá-lo em sua dificuldade? Aí eu volto essa pergunta para você. Será que você faria isso? O apóstolo Paulo, nessa carta, ele vai falar sobre o sofrimento que ele enfrentava. O apóstolo Paulo, aqui nessa carta, ele está preso em Roma. E ele está escrevendo para um povo que ele não conhecia face a face. O apóstolo Paulo nunca esteve com a igreja de Corinto, por exemplo. Com a igreja de Colossos. E aqui ele está escrevendo justamente para esse povo. Essa igreja que foi plantada por um rapaz chamado Epáfras. E essa igreja ela estava passando por um momento muito conturbado no sentido de grandes falácias que estavam acontecendo naquele tempo. O que o povo entendia? Que Jesus, sim, era uma pessoa boa e afim. Entretanto, se eles quisessem se tornar sábios, era necessário algo muito a mais do que o próprio Cristo. Eles precisavam das vãs filosofias. Eles precisavam da filosofia para adquirirem sabedoria e conhecimento. Ou seja, Jesus não era totalmente suficiente. Ele te levava até certo momento, mas daqui para lá, só com a filosofia que você conseguiria alcançar a plenitude do conhecimento. Era assim que o povo de Colossos, eles estavam tentados a proceder e a serem. Então Paulo, ele vai escrever essa carta para animá-los,
para fazê-los entender que não, que Cristo continua sendo o detentor de toda a sabedoria, que Ele é aquele que nos dá toda a sabedoria. E é por isso que Paulo, no capítulo 1, se a gente for... Primeiro que nós temos que entender que a carta, ela não tinha capítulos. A carta, ela é algo total. Todos os capítulos e versículos na Bíblia foram colocados posteriormente à sua escrita. Tá? Então, a carta, ela é uma só. Por isso que no capítulo 2, verso 1, a gente começa com gostaria, pois. Parece que, então, aqui há um ar de conclusão. Se há um ar de conclusão, nós precisamos retornar para o capítulo 1 para entender o que Paulo está falando aqui. Se a gente olha para o versículo 24 do capítulo 1, nós vamos ver Paulo falando que se regozija nos sofrimentos dele pelo povo de Colossos, preenchendo o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertimos a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, o que Paulo começa falando é que ele estava passando por sofrimentos. E esses sofrimentos para Paulo era alegria. Se nós observarmos o relato de 1 Coríntios sobre o sofrimento de Paulo, queridos, nós ficamos assustadíssimos. Porque Paulo, ele sofreu naufrágio. Paulo, ele sofreu chicotadas. Paulo, ele foi expulso de cidades. Paulo tentaram apedrejar Paulo. Paulo foi preso durante 2 vezes. Paulo foi açoitado. E assim a gente continua. E aí você me pergunta, por que Paulo passou tudo isso? Por que Paulo passou por tudo isso? Se nós olharmos o relato de Atos, nós perceberemos que Paulo era uma pessoa que ele tinha uma determinada sustentabilidade muito boa. Paulo era um rapaz versado na lei. Paulo era aquele que perseguia cristãos, ele estava do lado das pessoas na história que tinham um poder aquisitivo muito alto. Paulo era alguém que não precisava certamente passar por esses sofrimentos. Por que Paulo passa por isso? Quando nós lemos a história da conversão de Paulo, nós observamos que Cristo, quando ele chega para Ananias é o rapaz que evangeliza Paulo, Deus fala com Ananias que seria importante que Paulo soubesse o que era sofrer pelo nome de Cristo. Essa é a fala de Deus para Ananias. E realmente Paulo sofreu. Por quê? Porque Paulo, ele era considerado apóstolo dos gentios. O que isso significa? Paulo tinha a missão de levar a palavra que anteriormente estava sendo apenas para os judeus, e ele tinha a missão de pegar essa palavra e levar para o povo que não era judeu. Queridos, naquela época isso era um absurdo entender isso. Pensa a rixa que nós temos com os argentinos no futebol, por exemplo. Multiplique isso por 10 mil, 1 milhão, e você vai chegar no entendimento do que os judeus tinham em relação aos outros povos. Os judeus, eles se consideravam superiores porque eles eram detentores do evangelho. E só eles poderiam ter e usufruir daquela palavra. Paulo inicia um novo capítulo da história. Em Atos 1, nós vamos ver a promessa de Jesus para os discípulos. E ele diz: e sereis a minha testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é a promessa de Cristo, ou seja, o evangelho vai chegar a todos os povos. Paulo tinha essa missão. Então Paulo pregava para as pessoas que não eram do povo judeu. E isso incitou a ira das autoridades da época.
Então, tudo o que Paulo passou foi porque ele pregava para um povo que era considerado indigno do Evangelho. Aí você me pergunta, quem que é indigno do Evangelho? São vocês duas. São vocês três. Somos nós dois. Somos todos que estamos aqui. Somos indignos do Evangelho. Ou você é digno do Evangelho? Não somos, né? E Paulo entendeu isso. Então, por isso que o Evangelho é pregado para toda criatura. Então, quando Paulo fala que ele se alegra no sofrimento, é porque ele sabe que aquela igreja está sendo plantada, porque Deus está utilizando como instrumento, para, mesmo em seu sofrimento, ser bênção na vida da igreja. É por isso que Paulo aqui se alegra. E Paulo agora ele quer relembrar aos colossenses justamente sobre esse sofrimento que ele estava enfrentando. Ele fala, então eu quero que vocês entendam a grande luta que eu tenho mantido por vocês. Eu quero que vocês entendam esse sofrimento que eu tenho mantido por vocês. Mas qual é essa grande luta que ele tem falado aqui? Porque Paulo está preso. Paulo não consegue sair. E aqui alguns comentaristas, e o Augusto Nicodemos, por exemplo, ele vai entender que essa luta a qual Paulo se refere aqui é a luta espiritual. Paulo ele entende que não é apenas pregar o evangelho para as pessoas é o mais necessário, mas eu preciso pregar e orar. Mateus 28 traz para nós a grande comissão, não é isso? Qual que é a grande comissão? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vamos ler esse versículo só para a gente entender? Se coloca na tela, por favor. Mateus 28, o último versículo. Último não, aquela partezinha que vai falar sobre... Só para a gente se atentar a um detalhezinho aqui, que eu acho que será importante para nós. Mateus 28, versículo 18. Jesus então fala que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra, e aí traz para nós a ordenança no versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí ele dá uma promessa que estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Então a promessa que a instrução para nós é que nós devemos fazer discípulo. Fazer discípulo. O que é fazer discípulo, querido? Fazer discípulo é só eu chegar e falar, entregar um folheto e falar assim, Jesus te ama, Deus abençoe seu dia. Eu estou fazendo discípulo dessa forma? Se eu chamo uma pessoa para a minha igreja em um domingo, eu estou fazendo discípulo? Relacionamento. Conversar. Discípulo se faz através de relacionamento. É constância. Nenhuma pessoa vai sentar no banco dessa igreja e vai se tornar cristão em 30 minutos de pregação. O Senhor pode encontrá-la naquele momento, com certeza. O Senhor pode encontrar a pessoa no ato de entregar um folheto, com certeza. Nós temos um Deus que pode todas as coisas, queridos. Entretanto, a partir do momento que o Senhor encontra a pessoa, nós começamos um processo de santificação progressiva. O ser humano ele começa a entender o que é ser cristão. Ele começa a entender que ser cristão ele vai influenciar em todas as áreas da vida dele. Ele não vai ser só cristão aos domingos, mas ele vai ser cristão no trabalho dele, com a família dele, no proceder com os pais dele, na faculdade. E ele começa a entrar, e como que eu faço isso? E é nesse momento que você faz discípulo, conversando, aconselhando e orando por ele. Muitas vezes, e aqui eu vou dizer isso baixinho para vocês, tá? Nem parece estar sendo filmado isso aqui. Mas muitas vezes nós, enquanto presbiterianos, nós subestimamos o poder da oração. A oração em si, não é que nela que existe o poder está no próprio Cristo, o poder está no Senhor. Mas esse Deus nos escuta.
Não é isso? E esse Deus nos atende em nossas orações. Ele nos atende em nossas orações. Nós estudamos no domingo passado que Deus está presente em todos os lugares. Eu recentemente conversei com uma moça e ela falou que estava em um metrô e o metrô estava se aproximando e aí na cabeça dela veio o pensamento: se joga. E é isso tem um termo que a gente usa isso na psicologia, eu esqueci. Meu pai, mas é meio que um pensamento suicida, né? Mas tem um nomezinho que dá. E aí, nesse momento, ela pensou, né? E aí, estava sem sinal. E ela fala que sempre quando tem esse pensamento, ela tem um grupo, uma rede de apoio. Então, ela liga para sua mãe, ela liga para o seu pai, ou para o seu namorado, ela liga para um amigo. Pede, fica comigo, não me deixa sozinha, porque eu estou tendo esse tipo de pensamento. Nesse momento, ela não tinha sinal e ela estava sozinha. E agora ela pensa, né? O que eu faço? E ela falou: não, eu só fechei os meus olhos e conversei com o Senhor. Enquanto eu conversava, o metrô se aproximou. Ele abriu a porta e eu falei: ufa, estou salvo. Entrou no metrô e foi para casa. O que eu quero falar com isso? O Senhor estava com ela ali. A mãe não estava, o namorado não estava, mas o Senhor estava com ela naquele momento. E Ele escutou a oração dela. Da mesma forma acontece conosco. O Senhor escuta as nossas orações. É por isso que é uma recomendação orarmos a Ele. Não uma recomendação, mas me permitem um pouquinho além. É uma obrigação nossa enquanto cristãos. Colocarmos os nossos pedidos, colocarmos as nossas ansiedades no Senhor. É obrigação nossa. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Sabe. Mas mesmo sabendo, Ele quer que você se relacione com Ele. E a oração é o meio de relacionamento. É o meio de graça para a igreja do Senhor. Só que Paulo, ele não ora por ele. Paulo, ele está tendo essa grande luta, e o versículo 1 vai falar para nós, por quem? Pelos colossenses, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Ele está orando por pessoas que ele nunca viu na vida. Você entende a loucura disso? Paulo está orando por cristãos que ele nunca viu na vida. E é por eles que ele está orando. Que ele está intercedendo e mantendo uma luta espiritual aqui. Você sabe outro personagem que fez isso? Jesus fez isso, não fez? João capítulo 17, vamos lá. Sim. João capítulo 17, nós vamos ler bem por cima, porque é um texto muito comprido, mas é só para que vocês entendam. O versículo 6, para nós, eu acho que está tranquilo. Então, aqui só para contextualizá-los, Jesus aqui está no Getsemane, ele está assim, prestes a ser entregue na mão daqueles que o matariam, né? Então, é nessa cena aqui do Getsemane que Judas o trai, que tem aquela questão do traidor sendo anunciado, e Jesus sendo preso e já levado, e daqui a pouco ele já seria morto. Então, Jesus ele está aqui em uma constante pressão, tanto é que a Bíblia relata para nós que Jesus suava a ponto de suar sangue. Tamanho era a aflição no coração de Jesus. Mas ele ora ao Senhor, nesse momento de aflição. E é engraçado que sim, ele ora para que o Senhor tire dele aquele cálice, né? Que afaste dele o cálice. Ele completa a oração dizendo: contudo seja feita a tua vontade. Mas a oração não é apenas focada nisso. E ele vem no verso 6 dizendo assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra.
Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu estou orando agora para o Senhor. Ele diz: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. E assim ele vai falar, por exemplo, no verso 15, ele vai pedir: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. O verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Sabe por quem Jesus ora no Getsemane? Por você. Ele não ora apenas por aqueles a quem ele estava se referindo no começo, mas ora por todos aqueles que vierem a crer nele, por intermédio da palavra de Deus. No Getsemane, o Senhor lembrou da sua vida. No Getsemane, o Senhor orou por você. Em um momento de completa angústia, o Senhor se lembrou daqueles que, em carne, ele não viu face a face. Paulo, em momento de angústia, de prisão, se lembra daqueles os quais ele não viu face a face. Paulo entendeu o ministério de Cristo e Paulo aplica isso na vida dele. A grande questão é: nós temos aplicado? Não se sintam constrangidos com a minha pergunta, mas qual foi a última vez que vocês oraram por mim? Qual foi a última vez que vocês oraram pelo Marcos? Pela Cris? Qual foi a última vez que vocês oraram pelo presbítero Rafael? Qual foi a última vez que vocês oraram pelo pastor Otoniel? Qual foi a última vez? Minha irmã. Amém. Isso é muito importante, né? Paulo provavelmente não sabia o nome de todos. E mesmo assim ele ora. Mas é muito lindo isso e muito necessário também. Entretanto, queridos, igreja, e aí entender uma visão pessoal, tá? Mas para mim, igreja é eu saber quem ele é, as lutas que ele enfrenta e como eu posso ajudá-lo. Aí eu venho para cá. Quem eles são, as lutas que eles enfrentam e como eu posso ajudá-los. Sabe por quê? Porque nós nos reunimos aqui domingo após domingo. E muitas vezes eu não sei a luta do meu irmão. Eu não sei o que ele passou durante a semana. Eu não sei como está o coração dele naquele momento. Porque muitas vezes eu não estou sendo igreja com ele. Igreja é se importar. Igreja é entender. Igreja é amar. Igreja é orar. Então, de fato, orem por todos e de fato, coloquem todos na igreja em suas orações. Mas se nós pudéssemos, durante a semana, escolher 3 a 4 irmãos e orarmos especificamente por eles, nas suas angústias, nas suas dores, como nós seríamos edificados por isso? De acabar o culto e eu sentar com o irmão, chamá-lo para conversar. Chamar o Marcos para conversar e falar assim: Marcos, senta aqui comigo. Como foi sua semana? Ah, não, minha semana aconteceu isso. E como que eu posso orar por você? E anotar, porque a nossa mente não consegue mais gravar. Eu tenho 23 anos e não consigo gravar nada. Não lembro nem o que eu comi ontem, queridos. O negócio está sério, né? Então anota. Marcos, eu vou anotar 3 pedidos de oração por você.
E aí, durante a semana, eu vou orar pelo Marcos, eu vou interceder por ele, eu vou clamar pela vida dele. Na outra semana, eu vou perguntar: Marcos, como foi sua semana? E assim eu vou construindo relacionamentos. Paulo, ele orava pelo povo que ele não conhecia. Cristo orou por nós enquanto estava em um momento difícil. Mas veja os objetivos de Paulo em suas orações, tá? Verso 2. Então ele fala que ele ora e ele dá pelo menos 3 objetivos dessas orações. Primeiro, para que o coração dele seja confortado. É o primeiro objetivo que Paulo tem aqui nesse entendimento. Segundo, para que eles sejam vinculados juntamente em amor. Terceiro, que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Esses 3 pedidos que Paulo faz aqui, para que eles sejam animados e unidos em amor. Queridos, o nosso coração, ele enfrenta uma luta constante. Constante. Eu não sei qual a luta qual o seu coração enfrenta, mas eu sei que ele enfrenta. Possa ser que sua luta seja a chegada da velhice, e você não tem conseguido lidar muito bem com um dia você fazendo muitas coisas e agora você não tendo tantas responsabilidades assim. Talvez essa possa ser a luta do seu coração. Talvez a luta do seu coração seja a fadiga demasiada presente no seu coração por conta do seu trabalho. Pode ser a sua luta. A sua luta pode ser com um filho seu, que hoje está afastado dos caminhos do Senhor. A sua luta pode ser para vir à igreja, porque o seu corpo clama para ficar em casa. Eu não sei qual é a sua luta, mas sei que você passa por elas. E essas lutas, ela têm um objetivo principal: seu coração. Então, quando Paulo ele ora para que o coração dele seja confortado, Paulo está orando para que o coração deles estejam arraigados na verdade. Que a esperança de Cristo conforte os corações. E que em momentos de tristezas, de ansiedades, de dúvidas, o coração seja confortado. E apesar de no mundo termos aflições, nós conseguimos ter bom ânimo, porque o nosso coração está confortado com a verdade do Evangelho. Mas Paulo não ora só por isso, ele ora para que aqueles irmãos sejam vinculados em amor. E aqui está algo muito lindo. Eu amo ser igreja. Eu começo a minha segunda pensando na sexta, que eu estarei em Santo André, porque eu já sei que já está próximo ao domingo, e no domingo eu vou encontrar vocês. Para mim isso aqui é refúgio. E eu posso falar: não, você está cansado? Eu falei: absurdamente. Mas é um privilégio conversar com vocês. Eu amo isso aqui. Eu amo entrar pelaquela porta. Eu amo tomar um cafezinho com vocês. E eu não estou sendo demagogo aqui. Eu amo isso. Amo isso. Tanto é que eu já conversei com vocês, mas antes de vir para cá, eu orei por 3 coisas. Nenhuma das 3 foram ligadas a disciplina, seminário, algo do tipo. Mas eu orei pelos meus colegas, eu orei pelos meus colegas de alojamento e orei pela minha igreja. E eu falei: eu preciso ser igreja. E eu preciso encontrar uma igreja que queira ser igreja comigo. Porque eu entendo que igreja é graça. É um meio de graça do Senhor para nós. Eu consigo aqui entender que no mundo eu não estou sozinho. Que existem mais pessoas espalhadas por São Paulo, espalhadas por Santo André, que pensam como eu. Que esperam a mesma coisa que eu. E que amam a mesma pessoa que eu. E quando eu converso com meu irmão, observo as lutas que ele enfrentou durante a semana, e que o Senhor o sustentou durante a semana, eu sou agraciado com isso. Porque eu falo: da mesma forma que o Senhor o sustentou, o Senhor também me sustentará. Somos irmãos nele. Isso é graça.
É por isso que a forma que os colossenses poderiam lidar com a forte heresia que estava sendo anunciada era estando juntos como igreja do Senhor. Tem várias dinâmicas que falam sobre isso, várias dinâmicas. A gente tem a dinâmicazinha do palito de churrasco, não sei se vocês já viram. Você pega o palito e você faz assim, e ele quebra facilmente, né? Aí você vai juntando palitos e você já não consegue mais quebrar. E as pessoas falam, a união faz a força. Enfim, são várias dessas dinâmicas. De fato, eu acredito que quando estamos juntos, é mais fácil passar pelas tribulações. É mais fácil vencer a sutileza das filosofias que querem adentrar no seu coração. E em terceiro, ele ora também para que aquele povo tenha a riqueza da forte convicção do entendimento. Eu não sei vocês, quem aqui nasceu na igreja? Levantando as mãos, só para eu entender isso. Pronto. Tá, então, vou tentar fazer tipo uma entrevista, tá? Me permitam. O senhor nasceu na igreja? O senhor nasceu na igreja? Sim. Todas as pessoas que estavam com o senhor na sua época da infância ou na sua adolescência, permanecem na igreja hoje? Sim, mas aqueles que o Senhor tem contato ainda, todos permanecem. Graças a Deus, graças a Deus. E da senhora? Tá. Graças a Deus. Senhor. Sim. Graças a Deus pela vida de vocês, tá? Porque comigo é um pouquinho diferente. Se eu olho para a minha infância, eu vejo muitas pessoas afastadas hoje. Muitas. Pessoas que serviam comigo, que eram liderança comigo, que hoje estão completamente afastadas. E isso me dá muita angústia no coração. Eu olho para a minha UCP, para a minha fase de criança, eu nasci na igreja também, tive esse privilégio. E da minha UCP, não sei, mas uns 4 a 5 de 10 continuam na igreja. Se nós formos fazer um cálculo de porcentagem, 50% saíram. 50% saíram. Esse cálculo é assustador. Eu vou te passar um outro dado. Existe um dado que fala de que em cada 10 estudantes, adolescentes, que entram na universidade, 7 deles deixam os caminhos do Senhor. Em cada 10, 7 saem dos caminhos do Senhor. Ou seja, 70%. Se eu tiver 100 pessoas entrando na universidade, estatisticamente falando, 70 delas saem da igreja. Esse dado é alarmante. Por que isso acontece? Eu acho que está nesse terceiro ponto. Porque muitas vezes as pessoas não estão convictas daquilo que realmente elas são e daquilo que elas acreditam. Elas não têm o que Paulo chama aqui de toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Pergunto para vocês: vocês têm convicção de que Cristo é o Senhor da vida de vocês? Estão convictos disso? Se vocês forem para um país no Oriente Médio, vários deles, as pessoas vão apontar uma arma na sua cabeça. Elas vão fazer a mesma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Vocês continuariam respondendo sim? Tá. As perguntas, elas não vão ser direcionadas apenas a vocês, porque a arma não vai ser apontada apenas na sua cabeça. Mas a arma vai ser apontada na cabeça dos seus filhos. Então a arma vai ser... Como é o nome da sua filha, Cris? Então a Laís teria uma arma apontada na cabeça dela. E a pergunta não seria para a Laís, porque eles estão preocupados com a vida da Cris. Na verdade, seria do esposo da Cris, o Marcos, né? Então eles perguntariam por Marcos. Marcos, nega o Senhor. Aí o Marcos, não. E a Laís, né?
Marcos, nega, não. Aí a Cris, Marcos, nega, não. Aí o Marcos. Então, antes de você ser morto, você viria sua família sendo. E eu me pergunto muito isso, tá? Eu pergunto a vocês porque eu também pergunto a mim. Será que eu, naquela situação, teria a riqueza da forte convicção do entendimento de que Cristo é o Senhor? É difícil a gente pensar nos extremos, né? Difícil. Mas é por isso que Paulo ora. Sabe uma questão que eu tenho me perguntado muito recentemente? Será que nós estamos tão distantes de acontecer isso no Brasil? Queridos, aconteceu algo essa semana que eu fiquei assustado. Uma rede social foi proibida em nosso país. O X, né? O antigo Twitter. Isso me assustou completamente. Tá? Não vou entrar em detalhes políticos. Entretanto, foi um alarme ao meu coração. Não está distante. Possa ser que quando a Laís crescer, ela não terá acesso à Bíblia como a Cris tem hoje. E aí? Obrigado. Tá procurando minha garrafinha. E qual deve ser a nossa oração por isso? Para que essas pessoas tenham forte convicção do entendimento que elas tenham. Esse deve ser o nosso foco. Eu preciso orar para que meu irmão tenha convicção da crença dele. Que se no trabalho oferecessem a ele uma quantia de dinheiro para que ele faça algo errado, ele tenha convicção de dizer não. Para que o jovem dessa igreja, ao adentrar em uma universidade e ser lotado de ensinamentos ruins, ele possa dizer não. Mas não é só os jovens, porque a Laís na escola dela, como que é o nome da filha de vocês que eu esqueço? A Manu na escola dela, queridos, Jali, ele sofre influências de vãs filosofias. Então eu já preciso orar não só pelos meus adolescentes e jovens, mas eu preciso orar pela vida da Manu, preciso orar pela vida da Laís, para que elas tenham convicção do entendimento de que Cristo é o Senhor. Meu irmão. Sim. 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 Mas é uma tática mesmo. A gente tem estudado um pouco sobre isso. E não só isso. Essa é a grande tática deles. Entretanto, a gente vê uma apologética, ou seja, uma defesa
por um pensamento anticristão. É uma cultura anticristã que a gente não vê, por exemplo, pessoas lutando contra o islamismo. Quem luta contra o islamismo? Ninguém, então não tem medo, né? Então ninguém luta, você não vê pessoas falando contra. Tem um rapaz chamado o Dawkins, não sei se os irmãos já ouviram falar sobre o Dawkins. O Dawkins, ele é um evolucionista e ele bate pesado nos cristãos, muito pesado. Bateu, né, uma época um pouco mais atrás. E aí determinado homem chega assim para ele e fala assim, mas você acredita em outros deuses? Aí ele, como que você pode me perguntar isso? Eu falei, não, eu só estou te perguntando. Você acredita no Deus do islamismo? Aí ele ficou todo assim, não, claro que eu não acredito. Aí ele, então você considera uma farsa, né? Aí ele, é. E aí ele dá um sorrisinho assim, ele falou, eu imaginei, é porque isso nunca saiu da sua boca. Porque Dawkins, ele só atacava quem? O nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Então, além de ter essa tática interna deles, ainda há uma cultura anticristã se polarizando. E isso, com certeza, nos influencia e influenciará muito o mundo do porvir, né? Já tem influenciado. Então, Paulo ele entende que nessas três questões, de que o coração fosse confortado, de que eles sejam juntos, né, vinculados como igreja, e que eles tenham forte convicção do entendimento. Dessa forma, o que aconteceria? Eles irão compreender, o verso 2 vai falar, plenamente o mistério de Deus, Cristo. Quem é esse Cristo? O que está nele? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que Paulo faz aqui? Paulo faz uma apologética, Paulo faz uma defesa da fé. Aquele povo tem falado para vocês que a sabedoria vocês encontram nele, negativo. A sabedoria e todo o conhecimento estão em Cristo. Assim, que ninguém vos engane por raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco. Vocês estão corporalmente com o irmão durante a semana? Não. E espiritualmente? Podem estar. Queridos, eu tenho passado por lutas amargas no seminário. Semana passada eu fiz 3 provas. 2 provas de livros e uma prova de hebraico, que eu saí da prova de hebraico meio zonzo assim, eu não sabia nem onde eu estava. Porque a prova foi um absurdo de difícil. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E aí, nessa semana eu tenho uma provinha desse livro, tenho que fazer umas 3 outras leituras, tenho que entregar um trabalho, enfim. Fui ontem parar para fazer minha agenda, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer na semana que vem? Eu posso falar pelos meus sofrimentos. Eu tenho muitos. Eu estou distante da minha família. Eu estou em um lugar totalmente novo. Imagine um menino que morava em uma cidade com 35 mil habitantes, que conhecia acho que metade da cidade, que tinha amizade até com o dono da mercearia da minha casa. Assim. Eu ia comprar um pão e conversava sobre minha vida com ele. Essa era a minha vida. Eu trabalhava com os meus familiares, tinha uma estabilidade financeira, e esse ano, tudo isso que eu listei para vocês agora, eu não tenho mais. Imagine a minha cabeça com isso tudo. Tinha uma praia na minha frente, queridos. Jogava beach tênis. Nossa, era lindo. Né? E agora? Tenho outras coisas também, graças a Deus. Deus tem sustentado em tudo. Não estou reclamando, tá? Não é isso. Mas eu só estou falando para vocês de um pouco das minhas lutas. Se vocês me vissem apenas falando com vocês, não sobre esse assunto, vocês não saberiam disso. Como que vocês saberiam disso? Conversando comigo. E a partir do momento que vocês sabem disso, o que vocês fazem? Oram por isso. Eu estou falando sobre mim, mas aqui eu posso contar 20 pessoas, ou bem mais, se eu contar em todo mundo que veio hoje. Todas essas pessoas passam por momentos difíceis. Eu não estou com eles nesse momento difícil, corporalmente, mas posso estar espiritualmente. Tem até... Calma. O telefone tocou, não foi, dona Maria? Acabamos? Ah, você quer falar? Ah, sim, vai lá.
Com certeza, com certeza. Queridos, se vocês esquecessem tudo que eu falei para vocês, lembrem apenas disso. Nós precisamos orar um pelos outros. Precisamos interceder que, primeiro, o nosso coração seja consolado na esperança de Cristo. Segundo, que sejamos corpo, que sejamos igreja e que amemos isso. Terceiro, que tenhamos forte convicção da razão da nossa fé. Orem por isso. Que oremos uns pelos outros e que assim, quando o Senhor vier nos buscar, estejamos todos do mesmo lado daqueles que Ele falarão: vinde a mim, benditos do meu Pai. E que eu possa olhar para o lado e ver todos vocês junto comigo. Olha que coisa linda. Amém, né? Queridos, Deus os abençoe, uma boa semana para todos, que assim o Senhor seja convosco e nos traga à noite aqueles que estiverem aqui, tá bom? Só o irmão falar algo. Com relação ao que você falou, eu gostaria de deixar o seguinte. Claro que isso vem complementar aquilo que muitas vezes nós deixamos de lado, né? Por quê? Porque no orar, quando nós oramos intercedemos para as famílias da fé, né? Os irmãos que são da família da fé. Porém, esses pequenos detalhes é como Jesus fala do ouro, né? Você põe o ouro no fogo para ele ficar puro, né? Então, todos esses detalhes que você, por exemplo, narrou, né, são realmente positivos e é uma reflexão do seguinte, assim como o Valdir falou, né? E também eu já sabia sobre os muçulmanos e tal. Então, o mundo, na verdade, vai caminhar para um ponto para realmente o evangelho ser, né, os cristãos serem perseguidos e tudo mais. Mas mesmo exemplo de Paulo, né, se nós nos colocarmos no lugar de Paulo, não é diferente. Mesmo que tudo isso estivesse aniquilando o evangelho, qual que é a nossa posição? É realmente de deixar esse evangelho vivo, né? Enquanto nós estivermos vivos, de ele permanecer vivo. Porque simplesmente com tudo o que está chegando, nós nos acovardarmos, né? Se Paulo tivesse covardado, mesmo que ele foi instruído para isso, né, ele não teria conseguido fazer o ministério que ele fez, né? Então esse é o exemplo, né? E o exercício da fé. Então as pessoas, a gente orar, aumenta a minha fé. Na verdade, o exercício da fé são todos esses pequenos detalhes, né, que nós, na reflexão, que nós somos pecadores, nós temos que confessar nossos pecados, não esconder nossos pecados, aquilo que o pastor leu lá em Provérbios. Quer dizer, então o exercício da fé, na verdade, não é só na sua vida particular, né? Mas esse convívio aqui, essa reflexão, que só nós temos que realmente colocar em prática, né? Para que saímos da procrastinação. Por mais que nós achamos que estamos fazendo, é muito pouco do que nós podemos fazer, né? Deus nos abençoe, queridos. Boa semana.